razão. Nunca aprendeu isso? Nunca se ligou? Nunca teve razão? Agora você vai ter razão. Olha só, vem comigo. Primeira coisa, né? Razão matemática não tem nada a ver com isso, né? Eu sempre tenho razão. Não tem nada a ver com a parte gramatical da coisa, né? Razão em matemática é uma definição de quê? Divisão, né? Toda razão ela vai ser o quê? Vai ser uma fração. E uma fração, não esquece, uma fração vai ser sempre o quê? Uma divisão. Guardou, mentalizou, dá aquela respirada funda, porque tudo vai dar certo. Olha só, bem fácil, tá? O que eu acabei de falar, né? Toda razão é uma divisão. Então, quando eu tenho uma fração, ou seja, eu vou ter o quê? Uma razão. Quando eu pego dois números e faço ele dessa representação, eu estou representando uma fração que é uma razão. Então tá tudo ligado. Guardou isso? Tranquilo? Lembra, né? Como qualquer fração, o meu denominador nunca pode ser igual a zero. Recapitula comigo. Numerador, denominador. Ele nunca pode ser igual a zero. Como se trata de uma divisão, não tem como dividir ninguém por zero. Tranquilo? Zero pode ser dividido por qualquer número, mas nenhum número pode ser dividido por zero. Guardou? Beleza? Olha o exemplo que eu estou falando, o que é uma razão? E sempre nessa ordem, tá, gente? Qual a razão entre 6 e 20? Sempre que eu determinar isso para vocês, ou sempre que o enunciado ou o problema vier descrito dessa forma, olha só, acompanha comigo. Razão de uma coisa para outra. É sempre nessa ordem. O que vem primeiro fica em cima e o que vem em seguida fica embaixo. Então aqui, ó, de cara, a gente já consegue definir que, né? Qual é a razão entre 6 e 20? Então, o meu 6 vai estar para o meu 20, né? Isso aqui é uma fração redutível, então eu consigo simplificar, né? Eu posso dividir aqui quem? Opa, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2, Adriano. Perfeito, então a gente vai dividir isso aqui por 2. 6 divide 2 vai dar quanto? Vai dar 3. 20 divide 2 vai dar 10. E aí a gente tem uma fração irredutível, né? Não esquece disso. Segundo exemplo, Adriano tem 29 anos, né? Apesar dos cabelos brancos. E seu filho Caio tem 3 anos. Quase que eu enfiei o pulou no olho. Qual a razão entre a idade do filho e a do pai? Olha o que está na ordem. Ele quer a idade do filho e a do pai. Então, a do filho vem primeiro. Então, vai aonde? Vai para cima. Qual a idade do filho? 3 anos. Então, 3 sobre a idade do pai, que é quanto? 29. Posso simplificar isso aqui, Adriano? Não. Por quê? 29 é número primo. Então, não dá para simplificar. Guardou isso? Tranquilo? Né? Olha o meu auditório aí, bem bonito, né? Bem desenhado. Isso aqui são as cadeiras, ó, são os lugares ocupados e os lugares vagos. Né? Caiu inclusive uma questão no Enem sobre isso. Isso aqui, né, é uma, vamos dizer que é uma releitura, né? Como Masterchef. Isso aqui é uma releitura da questão, tá? E eu pergunto, qual a razão entre o número de lugares vagos para o total de lugares que eu tenho aí no meu auditório? Vamos lá, quantos lugares vagos eu tenho? Olha a ordem, tá? Lugares vagos para o total. Então, quem vem primeiro são os lugares vagos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 lugares vagos e um total de quantos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 7 para 12. E acabou. Adriano, eu preciso resolver essa divisão? Eu preciso resolver esse cálculo? Não tem necessidade, a não ser que isso seja solicitado. Ou se for uma questão de marcar, que venha a opção em número decimal. De resto, fração. Eu adoro fração, detesto decimal. Acredita, porque vai dar certo. Trouxe 2 exemplos pra gente aqui, bem clássicos de razão, né? Escala, que a gente utiliza muito dentro de geografia, quando a gente estuda a parte de mapas, né, cartografia em si e tudo mais. Velocidade média, vocês acabam vendo muito isso também em física, mas são conceitos primitivos de matemática. Guardou isso? Tranquilo? Aí vem comigo, olha só. O que é escala? A escala é sempre o quê? Uma razão.
como que é feita essa razão? É o tamanho do desenho sobre o tamanho real, ou da realidade que está inserido esse desenho. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Duas cidades possuem 130 quilômetros de distância, né, na vida real. No mapa, elas possuem 10 centímetros de distância. Qual é a escala utilizada? Cuidado, tá? Lembra que a gente falou de razão? É o primeiro de cima e o segundo de baixo? Depende da sua leitura do problema, né? Quando eu pergunto a razão entre dois números, aí eu sigo essa ordem. Quando a gente entra na parte de escala, é sempre assim, é o tamanho do desenho sobre o tamanho real, né? O tamanho do desenho aqui eu falei que era quanto? 10 centímetros. E o tamanho real eu falei que é quanto? 130. Então a escala que eu tenho aqui, ó, eu posso simplificar isso aqui, vai ficar 1:13. Ou seja, a cada distância 1 do mapa corresponde a 13 da vida real. No meu caso, é 1 centímetro do mapa, corresponde a 13 quilômetros na minha vida real. Conseguiu pegar isso bem fácil, bem tranquilo. E velocidade média? Velocidade média é sempre o quê? Distância percorrida sobre o tempo gasto, né, durante esse trajeto, podemos dizer assim. Exemplo, um carro anda 300 quilômetros a cada 3 horas. Qual vai ser a sua velocidade média? Né? Então a gente vai ter o quê? A velocidade média vai ser o quê? Distância percorrida que foi quanto? 300 sobre o tempo que foi quanto? 3. 300 dividido para 3 eu tenho 100 quilômetros por hora. Tranquilo? Guardou? Mais 2 exemplos para a gente aí, tá? Primeiro, densidade demográfica. Mais um assunto que é utilizado, né? A base dele é muito utilizada dentro de geografia física. Aí eu tenho o seguinte, total de habitantes e área, né? Como é que eu faço para calcular isso, Adriano? Olha o meu exemplo. Uma cidade de 10 mil habitantes possui uma área de 150 mil quilômetros quadrados. Qual a sua densidade demográfica? Ou seja, ele quer saber qual é o total de pessoas por quilômetro quadrado. Como é que eu faço isso? Muito simples, não é uma razão bem fácil de ser calculada. Eu quero o quê? 10 mil sobre 150 mil. Ó, cortei, Ou seja, eu vou ter o quê? Uma pessoa a cada 15 quilômetros quadrados. Né? É bem espaçoso, né? Mas a densidade demográfica é calculada dessa forma. Tranquilo? Guardou? Agora, esse daqui é mais para o meio científico, né? Mas vocês estudam muito isso. Dentro de química, da própria física também, né? Densidade absoluta vai ser o quê? Massa sobre volume. Olha o meu exemplo aí. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de sal em 300 gramas de soro. Sabendo que vão ocupar, né? Eu botei aqui ocupais, mas beleza, tá tudo certo. Sabendo que vão ocupar um espaço de 300 ml, qual a densidade absoluta aí dessa mistura? Primeiro, qual é a massa que eu tenho? 30 gramas com 300 aqui, não é? Então eu vou ter 30 mais 300, desculpem aí os químicos, nem sei se isso aqui vai funcionar em alguma coisa, tá? Viajei. 30 mais 300 sobre o espaço que ele vai ocupar, o volume que ele vai ocupar é 300. Ó, Adriano, posso cortar esses 300? Não, porque tem uma soma. Jamais faça isso. Então aqui eu vou ter o quê? 330 sobre 300. Cortei. Posso simplificar? Posso dividir por 3, né? Vai ficar 11 sobre 10. Então essa é a minha densidade absoluta dessa mistura aí que eu inventei. Tranquilo? Guardou? Nunca mais erra a razão. Guarda isso aí na cabeça, conhecimento básico. Tranquilo? Beleza? Acredita! Vai dar certo. Valeu, galera! Beijo no coração de vocês.